Bom, pessoal, a gente entra agora em mais um módulo do nosso curso, onde a gente vai falar um pouquinho sobre Doom, tá? Que aí é nossas interações com um pouquinho de JavaScript. Vamos fazer o seguinte, vamos resetar novamente nossos arquivos aqui. Eu vou clicar no primeiro, seguro aqui o Shift e vou clicar aí no último, para a gente ir deletando. Vamos deixar só o nosso index e o nosso style novamente aí na nossa página, tá? Vamos deletando tudo aqui então. Aqui a gente vai resetar novamente para o body, deixando apenas ele, e no nosso CSS nós vamos também resetá-lo, deixando apenas o nosso reset lá em cima, ok? É isso aí que a gente precisa para continuar o nosso curso então. A gente vai fazer um exemplo aqui, e todo esse módulo vai ser gravado sobre um formulário, onde a gente vai aprender alguns elementos de eventos em ação, ok? Vamos lá então, primeira coisa é criar o nosso exemplo. A gente vai ter um form name contato, action em branco, método post, enctype multipart form date, que a gente também vai ter aqui um hackzinho para formatar campo file, tá? Entrei então no nosso formulário, vamos aos nossos elementos. A gente vai ter o quê? A gente vai ter primeiramente o field set, que a gente já aprendeu sobre todos esses elementos, né? A gente já viu o que significam. Depois a gente vai ter aqui um legend, envie seu contato, ok? Vamos dar dois pontos aqui e aí a gente entra nos campos, né? Então, dois enters aqui, dá uma separada e vamos lá, ó, label. Vamos fechar esse label, vou dar um enter aqui, mais um tab. Span, vou fechar span e aqui a gente vai ter o input, type text, name eu vou deixar em branco por enquanto e vou fechar. Só isso aí que eu quero, tá? Copiei tudo. Dois enters, mais um campo, que a gente vai ter três campos aqui. E a gente vai ter aí os inputs então, ó, input type submit, ou melhor, aqui a gente vai ter primeiro reset, tá? Então input type reset, name limpar, value limpar, ok? Depois a gente vai ter aqui o input type submit, name enviar, value enviar. Como a gente vai estar utilizando alguns hacks também para formatação, eu vou fazer o seguinte, aqui vai ser o class btn de botão e o segundo aqui também vai ter essa mesma classe. Os dois serão class btn. Vamos ver como é que ficou o nosso exemplo? F5 para atualizar, está aí o nosso formulário. Ainda que a gente vai fazer a estilização e deixar para a próxima aula o começo do trabalho com o Doom, tá? Então aqui a gente vai estilizar o nosso formulário. Então vamos lá para o nosso style. Como a gente não está dentro de div, mesmo exemplo aí da nossa tabela, a gente vai atacar direto os elementos de formulário. Então o nosso form vai ter aí um widget de 500 pixels, pode ter um padding de 10 pixels, vai ter também um background 333, vamos fazer um estilo um pouco diferente aqui. Vamos ter uma fonte de 14 pixels verdana e essa fonte vai ter a cor branca, tá? Então, FFF. Esse é o nosso formulário. Vamos ver como é que ficou. F5 para atualizar. Tá aí, então, o nosso form. A gente pode fazer ainda aqui, botar um margem para a gente visualizar melhor. Botar um margem aqui de 10 pixels para dar uma separada. Ok? Voltamos aqui, F5 para atualizar. Tá aí, então, o nosso formulário. Depois disso, gente, vamos seguindo aí a estrutura padrão. A gente entrou no form, a gente vai ter o field set, tá? Então vamos lá, ó. Até vamos fazer assim, ó. Vou formatando ao contrário tudo aqui. Você sabe que eu estou formatando ao contrário para a gente visualizar sempre em cima da tela, tá? O certo é você fazer um abaixo do outro, eu vou fazer um acima do outro. Então field set, que vai ter aí um border 0. E podemos colocar também um padding de 15 pixels, cima, baixo, 0, direita e esquerda, tá? Vamos lá vendo como é que vai ficar. É isso aí que eu quero, ok? Depois do field set, o nosso elemento é o legend, né? Legend aqui. Então, o nosso legend, ele pode ter um font, bold, small caps, 16 pixels, Tahoma. Opa! Tahoma, ok? Fechamos então o nosso legend, até para mim seguir a lógica que eu estou fazendo errado, né? Vamos sempre fazendo acima para a gente visualizar bem o que está acontecendo. Ok, F5 para atualizar, está aí formatado então o nosso legend, que é essa parte aqui que a gente formatou agora. Depois do legend, seguindo a nossa lógica, a gente vai ter os labels, né? Então vamos lá, lá em cima novamente, vou atacar o label.
O label vai ter um padding de 5 pixels, terá um background 666, para deixar um pouco mais claro que o nosso fundo padrão. Ele vai ter um display block, porque eu quero só um label por linha, então ele vai ser um bloco. E ele vai ter um merging bottom, para separar um label de outro, pode ser de 10 pixels. Ok? Vamos lá, vendo a nossa forma então. Olha só que bacana, né, gente? Já começou a tomar forma aí de formulário mesmo. Depois do label, gente, na nossa lógica aqui, a gente vai ter o span. O span a gente não botou nada, eu vou botar aqui, ó, nome. Aqui vai ser o nome. Aqui a gente vai ter o e-mail. Então, name e-mail aqui no form também. Depois a gente vai ter aqui imagem, tá? E esse campo aqui é o type file. E vai ser img, ok? A gente pode ter mais um campo ainda aqui, Ctrl C, que eu vou colocar aqui um outro exemplo depois no decorrer da aula, tá? Exemplo, vamos botar aqui, ó, classe, só para a gente se achar depois, classe, ok? Então vai ser o campo classe. Beleza, é isso aí que eu quero, vamos dar um F5 novamente para atualizar. Tá aí então todos os nossos forms. Agora eu quero fazer o seguinte, eu vou formatar o nosso span, que é o nosso próximo elemento aí na lista. Então o span, ele vai ter também um display block, eu quero ele só em uma linha. Ele vai ter aí um font bold 12 pixels Arial. E ele vai ter um merging bottom de 5 pixels também, para dar uma separadinha entre o texto e cada form. Olha só como é que vai ficar. Ok? Nome, e-mail, classe, imagem. Imagem, a gente esqueceu os 2 pontos lá, né? Vamos lá, 2 pontos aqui. Beleza, então, o nosso próximo segmento será os inputs, né? Então, a gente vai ter os inputs aqui. Vamos entrar, então, com o input. Input vai ter o quê? Vai ter um padding de 8 pixels, eu quero um input grande aí. Podemos botar um background CCC, para dar uma clareada aí no fundo desse input. A gente vai ter um border de 1 pixel sólido e pode ser um pouco mais escuro. Vamos botar um 999 aqui, para não dar conflito com o fundo, né? Então um pouco mais claro que o fundo. Vai ter o color, color de 333, que é o mesmo color do nosso plano de fundo, então ele vai dar um contraste bem legal. Ele vai ter um widget de 470 pixels, que vai descontar o tamanho da nossa box com o merging, tá? Então ele consegue capturar certinho aqui o tamanho correto. Ctrl S novamente, F5 para atualizar. Tá aí então os nossos campos todos formatados. O que a gente tem aqui? A gente tem os botões que a gente atacou com uma classe chamada btn, né? Então vamos lá, ó. Ponto .btn, vamos botar um widget fixo nele de 100 pixels, terá um border de 1 pixel offset. Vamos pegar aqui offset. E a cor desse border pode ser um 999 para dar o contraste também. Depois disso a gente ainda pode mudar aqui o padding, em vez de 8, 5 pixels, para dar uma reduzida no tamanho desse botão. Vamos ter um font bold small caps também, 14 pixels Arial. Para finalizar, a gente vai ter o cursor pointer, tá? Cursor pointer é para quando eu passar o mouse em cima, ele mudar para aquele mousezinho de botão, ó. F5 para atualizar. Então tá aí os nossos botões. E a gente tem que ter também, né, o nosso hover aqui do botão. Então .btn hover vai ter o border de 1 pixel inset com 666, um pouco mais escuro, e o background dele vai ser o 999, dando sempre o nosso contraste, tá? Vamos ver como é que ficou o nosso efeito, F5 para atualizar. Tá aí, ó. Quando a gente passa o mouse, ele afunda e dá uma escurecida, né? E é esse aí a nossa formatação padrão. Vamos ao nosso hack, então, para fazer o file, tá? O campo file. Eu vou dizer aqui no nosso source, e o nosso campo file vai ter um class chamado file, tá? Vamos formatar esse class file. Pode ser lá em cima novamente, a gente seguindo aí a nossa lógica, né? Ponto .file, que vai ter o quê? Vai ter um position absolute, a gente já vai entender isso, tá? Vai ter um merging de 0, 4 pixels, que a gente não vai conseguir acertar o tamanho, então eu vou dar uma espaçadinha nele, tá? Depois disso eu vou ter aqui um font size de, pode ser 22 pixels, ok? E vamos fechar isso aqui, ó.
que vai acontecer, gente? Vamos ver se deu certo aqui. Ó, ele ficou bem grande, né? Quase aí pegando toda a nossa área. Eu vou botar aqui também no nosso source um size nele. Pode sair um size de 22, eu acho que vai ser suficiente, tá? F5 para atualizar. Tá, pegamos quase toda a nossa área. Vamos fazer o seguinte agora. Aqui eu vou ter um outro input. Isso aqui é um hack, lembrando, tá? Input, type text, name, fileon, tá? E fechei esse campo file. F5 para atualizar, ele vai entrar abaixo, olha só que bacana. Por que ele entrou abaixo, gente? Porque a gente tem um position absolute no nosso campo file, tá? E agora a gente vai aumentar um pouquinho mais esse aqui, vamos botar um size de 24 aqui, para a gente conseguir cobrir totalmente aí o nosso campo abaixo, tá? E o nosso margem lá, que a gente tinha botado 0,4, eu vou botar um 0,2, que eu acho que vai encaixar melhor. Olha só. É isso aí que eu quero. O que acontece, gente? Toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim capturar o file. Só que o que eu quero fazer? Eu quero esconder esse campo input aqui. E do mesmo jeito deixar ele acessível. Como é que eu vou fazer isso? Aqui no file, a gente tem alguns elementos para fazer com que a opacidade, a transparência desse elemento seja 100%. Tá? Então, quais são esses elementos? A gente vai ter o opacity. Tá? A gente tem que botar 3 aqui para todos os navegadores reconhecerem. Então, o opacity vai ser igual a 0, ponto e vírgula. Depois a gente vai ter aqui o menos MOS menos opacity, ok? Que vai ser 0 também. Depois do MOS opacity, que é para o Mozilla, a gente vai ter para o Internet Explorer, que vai ser o filter, 2 pontos, aí a gente dá um espaço, alpha, abre parênteses, opacity igual a 0. Fechou, ponto e vírgula também. Então a gente vai ter o opacity aí para alguns navegadores, o MOS opacity para o Mozilla e o filter alpha para o Internet Explorer, tá? E ainda para a gente concluir aqui essa nossa formatação, eu vou botar também o cursor em pointer, tá? Quando eu passar o mouse em cima desse campo, ele vai fazer isso para mim. F5 para atualizar, olha o que aconteceu, sumiu com o nosso campo ali. Só que quando eu passo o mouse, ó, perceba que esse campo ainda está aqui. Ó, se eu clicar, ele vai abrir. Então ele está apenas escondendo o nosso campo ali, só que ele continua ali, né? Esse campo continua para a gente ali. O que eu vou fazer, gente? Agora, quando eu selecionar o arquivo, eu quero que o valor desse arquivo seja impresso no nosso campo de texto. Para isso, então, gente, a gente vai utilizar aqui o onChange, tá? onChange. A gente já vai entender cada um desses elementos nas próximas aulas. Aqui a gente vai fazer só o exemplo. Então, documents.getElementById, tá? Essa é uma função que recupera o ID para onde a gente vai jogar esse valor. Qual o ID que eu quero? Vou pegar aqui, ó, ID fileon, ok? Vou pegar esse ID, entre aspas simples aqui, colo ele, fechei o parênteses. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o value do nosso campo e jogar para lá. Então, esse value vai ser igual a this.value, que vai capturar o valor do campo que a gente está, que é o nosso campo file, tá? Isso aqui quer dizer thisValue, quer dizer o valor desse campo, tá? Isto, valor, ok? Vamos lá ver se deu certo, F5 para atualizar. Vamos selecionar um arquivo, olha só, rules.ctg. A gente pode pegar aqui qualquer tipo de arquivo que ele vai pegar aqui o nome e a extensão, tá? Para finalizar, então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar uma imagenzinha nesse class fileon. Então, vamos lá no nosso estilo novamente. Aqui eu vou pegar a classe, tá? .fileon, abrir a formatação. Eu vou dizer o quê? Que o background vai ser um 069. Vou pegar aqui o URL. Eu já tenho a imagem criada dentro de uma pastinha para tables aqui, com o nome de img anexo. Vou trazer para dentro do meu projeto como img anexo mesmo. No repeat write, ok? Ponto e vírgula, fechei o nosso fileon. O que a gente pode fazer aqui ainda, gente? Eu vou fazer assim, ó, font weight bold, tá? E ainda vou colocar aqui um color FFF, porque eu botei um azul aqui de plano de fundo, tá? Vamos dar um F5 novamente para atualizar. E ele não pegou aqui, vamos ver o porquê. Então a gente tem fileon aqui certinho.
Deixa eu salvar aqui, e aqui no nosso arquivo, name file on, id file on. Faltou aqui o class file on, né? Vamos lá novamente. F5 para atualizar, tá aí, ó, ficou bem bacana, ele ficou numa cor diferente, obviamente que você vai seguir o seu layout, fazer uma imagem bacana, eu fiz só para a gente fazer um exemplo, né? Clicou em anexar, então, ele pega a imagem e já fica lá em branco, bold, tá? Então a gente tem o nosso exemplo montado para começar a trabalhar com o nosso DOM.